volume? Como é que a gente mede o volume dessa sala, pessoal? Volume de ar nessa sala, como é que eu posso medir? Não, na prática, como é que eu meço? Te dou uma trena e te falo, quero saber o volume dessa sala. Tem que conseguir fazer isso. Isso, mede a largura que vai sair em metros, não é? Mede, vai sair em metros. E mede, e vai sair em metros. Aí tu vai fazer uma medida em metros, vezes outra em metros, vezes outra em metros. Qual vai ser a unidade? Tu tá vendo como tu pode, cara. Usa essa cabeça. Quando tu faz uma pergunta, faça pra ti primeiro. E faça um esforcinho que tu pode. Esse tipo de coisa vocês já podem responder. Vocês são mais. Vamos que vamos. Página 20, exercício 18:15. Num becker que contém 800 gramas de água, coloque-se um bloco metálico de 400 gramas. Ele pegou um becker que tem então 800 gramas de água e colocou lá um bloco de 400 gramas. Tem uma cordinha pendurando esse cara no teto. E 50 centímetros cúbicos de volume deu a massa do objeto, 400 gramas, e deu o volume do objeto, 50 centímetros cúbicos. Já disse que aqui dentro tinha 800 gramas de água. A densidade da água é 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. É 1000 kg por metro cúbico. Já usamos bastante a densidade da água. E ele talvez possa exigir de ti, tá? Que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no fio e a força exercida no fundo do becker valem, respectivamente, em newtons. A tração no fio e a força exercida no fundo do becker valem, respectivamente, em newtons. Muito bem. Primeiro, vamos lá. Acabamos de ver isso aqui. Vamos fazer o diagrama de corpo livre para o corpo. Quais forças atuam no corpo? Tração, peso e o empuxo. E olhando para elas, o que eu posso escrever? Tração mais empuxo, bem intuitivo. As duas forças para cima igual a força para baixo. Peso do objeto. Peso é m vezes g. A massa eu vou ter que passar para quilograma, dividindo por 1000, vai dar 0,4. E a gravidade é 10. 10 vezes 0,4, 4 newtons. Calculei o peso. O empuxo. Como é que se calcula empuxo? Mi, G, verde. Empuxo é igual a Mi, G, verde. Empuxo é igual a densidade da água, ou massa específica. 1 vezes 10 na 3 ou 1000. Gravidade, 10. Volume do corpo, 50 centímetros cúbicos não combina com metro por segundo ao quadrado, com quilograma por metro cúbico. Então, metro, decímetro, centímetro. Cúbico, cúbico, cúbico. Se fosse de centímetro para metro, era só dividir por 100. Mas como está elevado ao cubo, tem que dividir por 100 ao cubo. 100 vezes 100... 10.000 vezes 100, 1 milhão, cara. Eu vou ter que dividir isso aqui por 1 milhão. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Tava ali, né? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aqui geralmente que rebenta a galera, ó. Certo? É esse tipo de continha aqui. De novo, divide por 10 e divide por 10 para passar de centímetro para metro. Divide por 1000 e divide por 1000, ou seja, 10 ao cubo e divide por 10 ao cubo. Divide por 1000 e divide por 1000 é dividir por 1 milhão. É pegar a vírgula e dar 6 pulos. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10 na menos 5. Então o empuxo vai ser igual 1, 2, 3, 4. 10 na 4 com 10 na menos 5, 10 na menos 1. O empuxo então deu igual a 0,5 newtons. Que é força, né? Agora que eu sei o peso e sei o empuxo, que é 0,5 newtons, eu posso calcular a tração. Mais passa
menos tração igual a 3,5 newtons. Então, fazer diagrama de corpo livre a gente já vem fazendo há algum tempo e era um diagrama bem bobo. E depois era só calcular o peso, que é velhíssimo na tua vida, e o empuxo, que é relativamente novo. Né? No passado a gente já brincou um pouquinho, mas aqui então está o cálculo do empuxo. O único perigo, transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, eu diria, para metros cúbicos. E depois ele pede a força atuando no fundo do recipiente. Vamos pensar. Quais forças atuam no fundo do recipiente? O recipiente ele vai ter que segurar o líquido, não é isso? E já que o empuxo é a força que o líquido faz no corpo, então o corpo faz uma força no líquido. Concordam comigo? Certo? E quem é que sustenta o líquido? O recipiente. Então o recipiente vai ter que sustentar o peso do líquido, mas não é o peso, ele não sustenta todo o peso. O empuxo não é igual ao peso. Se não tivesse a corda e o líquido e o corpo estivesse flutuando lá dentro, né, ou afundado, realmente o potinho teria que suportar todo o peso. Mas a corda não suporta um pouco, gente. E uma parte enorme. Então cuidado. A força a mais que o recipiente vai ter que segurar, além do peso do líquido, é a reação ao empuxo. Afinal, se o líquido faz força no corpo, o corpo faz força no líquido. Qual é o nome da força que o líquido faz no corpo? Então, a força que o corpo faz no líquido é o empuxo-linha, certo? É a reação a isso. Então, é isso que vai atuar no fundo do recipiente. O peso do líquido mais o empuxo, a reação ao empuxo. Quanto que foi o empuxo? Então vai ser 0,5 a mais. E quanto é que é o peso do líquido, já que são 800 gramas? Peso igual a m vezes g, peso igual a 0,8 vezes 10, peso igual a 8 newtons. Logo, a força que vai atuar no fundo do recipiente vai ser 8,5 newtons. Show de bola. Professor, mas fala, amigo. O empuxo-linha não é o peso menos só o peso do objeto lá, menos a atração. Isso, ó. Primeiro, vamos lembrar. Lembra da terceira lei de Newton? Para toda ação, tem uma reação. Quando os dois corpos se encostam, a força que um faz no outro tem que ser igual à força que o outro faz no um. Tudo bem para ti? Lembra quando o Fusquinha e o caminhão se chocaram e o Fusca ficou destruído e o caminhão intacto? Por que isso aconteceu? No vestibular eles dizem porque o caminhão fez mais força no Fusca do que o Fusca no caminhão. O que é um absurdo. Viola a terceira lei de Newton. O carro só ficou destruído em comparação ao caminhão porque o carro é mais frágil do que o caminhão. O aço usado para fazer o caminhão é mais robusto, mais espesso. Só isso, não é? Então, ó, tu concorda que existe contato do corpo com o líquido? Está encostando, não tá? Se dois corpos se encostam, a força que um faz no outro é a mesma. Terceira lei de Newton, uma lei que é inviolável, certo? E qual é a força que o líquido faz no corpo? É o empuxo, que deu quanto? 0,5. Se o líquido empurra o corpo com 0,5 newtons, o corpo empurra o líquido com 0,5 newtons. Então, além da atração gravitacional que o líquido sofre pela Terra, que é o peso dele, tem mais um corpo fazendo força no líquido para baixo, que é o contrário do empuxo. Por isso que eu chamei de empuxo-linha. Eu estou usando a terceira lei de Newton para justificar isso, certo? Se o líquido está sendo puxado pela Terra e empurrado pelo corpo para baixo, qual força que o recipiente vai ter que fazer? Vai ter que fazer forças iguais a essas duas. A força que vai atuar no fundo do recipiente é a força para sustentar o peso do líquido, mais a força que o objeto está fazendo no líquido. Certo? Então assim, ó, na hora de pensar nesse empuxo ali, no E', tem que lembrar a terceira lei de Newton. E eu concordo contigo. A intuição no começo não aceita a terceira lei de Newton. Eu passei anos da minha vida raciocinando no dia a dia da terceira lei de Newton para hoje eu falar, porra, como é que eu demorei tanto
para saber que para cada ação tem uma reação. Não saber, né? Para acreditar. Eu sei a terceira lei de Newton desde o primeiro ano do ensino médio. Mas foi depois da faculdade que eu fui no coração botar a terceira lei de Newton. Então eu fiquei 1, 2, 3, 4... Eu fiquei uns 6 anos, cara, estudando a lei de Newton. As leis de Newton, para poder ter ela no meu coração. Tá entendendo? Por isso que está confuso, tá? Mas tem que acreditar naquilo que eu falei. Se dois corpos entram em contato um com o outro, a força que esse faz nesse tem que ser igual à força que esse faz nesse. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Se o líquido empurra o objeto com 0,5, o objeto empurra o líquido com 0,5. Nada mais honesto. Professor, o impulso linha é sempre igual ao impulso. Todo força-linha é igual a força. Por isso que eu estou falando da terceira lei de Newton, para toda ação tem uma reação. Certo? Vamos lá, ficou como? 3,5 e 8,5. Letra? Letra D. E eu lembro, cara, assim, de eu, quando eu ia estudar, quando eu era jovem, eu ia estudar e pensava, né? Estudava um pouquinho e pensava, pô, essa matéria aqui é fácil, terceira lei de Newton. Para toda ação tem uma reação. Eu lia a lei, decorava a lei e pensava, pô, estudei para a prova de terceira lei de Newton. Mas não é isso, cara. Uma coisa é tu saber a lei na cabeça, outra coisa é tu enxergar a lei na hora de aplicar o exercício, usar a lei na hora de aplicar o exercício. Isso é outra história, bem delicada. Então, apesar da terceira lei de Newton ser boba, né, o enunciado dela, na hora de fazer exercício terceira lei de Newton, tem um monte de exercício super desafiador. Ó, eu, se fosse tu, faria agora a página 21. Mas eu não fiz nem a tarefa mínima passada. Então depois de fazer a página 21, alguns tu volta e faz alguns outros. Empacou, tu já chama. Tem 10 minutos aí para arriscar a página 21 e a gente já corrige algum pelo menos. Ó. Vamos que vamos. Uma bela manhã para aprender física.